Amém, irmãos? Que o nome do Senhor seja glorificado. Que bom poder estar com você nessa semana. Mais uma semana, mais dias que o Senhor nos dá. Eu quero falar para você, como foi dito aqui essa noite, e a sua contribuição ela é importante. Nós temos aí os nossos compromissos com aluguéis e outras coisas mais. E outras coisas que nós precisamos dar uma melhoradinha, né, nesse lugar que nós estamos, né? Então, se você quiser ofertar, se você quiser abençoar-nos através de uma oferta para nós pintarmos esse lugar, dar algumas ajeitadas. Às vezes a pessoa fala assim: pastor, nós precisávamos, o lugar aqui precisava de um lugar de cara de igreja. Irmãos, a igreja somos nós temos um templo para a gente poder cultuar. Aleluia. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Este lugar é um lugar que Deus nos deu, que nós podemos estacionar aqui, não tem problema nenhum de estacionamento. Você que está em casa, você pode vir aqui, temos estacionamento, temos lugar amplo, separados para sentar, porque o lugar é amplo. Então, o seu recurso, a sua oferta, o seu dízimo, a sua oferta colabora com aquilo que o Senhor tem nos dado. E nós cremos na promessa de Deus para este lugar. Amém? Cremos. Então, para isso nós precisamos também dispor dos nossos recursos para poder completar daquilo que o Senhor tem nos dado. E aqui tem sido uma casa de palavra, de mudanças para o nosso dia a dia. E a palavra de hoje é: por que temer se estamos em paz com Deus? Por que temer se estamos em paz com Deus? E eu tenho ultimamente conversado com várias pessoas e tenho visto algumas coisas ainda primárias de realmente quem é Deus para as nossas vidas. Às vezes nós queremos que algo aconteça para nós dizer, é Deus que está fazendo, é Deus que está direcionando. Tem coisas que Deus já falou. Tem coisas que Deus já fez. Cabe a mim, cabe a você, cabe a nós entendermos. Uma vez casado com a Cláudia, eu posso ter renovações de votos, mas estou casado, acabou. Estou casado. Uma vez em uma empresa, eu trabalho naquela empresa. Ah, mas já aconteceu você, a pessoa fala assim: e aí, que igreja você está congregando? Você está lá ainda na Igreja das Nações? Já ouviu isso? Você está lá ainda, por que assim você ainda está lá? Por que você está lá? Ah, você ainda está trabalhando? Hoje está a moda o seguinte: e aí? Tempos atrás encontrei um camarada, ele pegou e falou assim para mim, ele falou assim, chamo de irmão, né? Trabalhei na Comasa. Eu falei assim: irmão, tá tudo beleza, tal? E aí, cara, você está ainda com aquela mulher que eu fui no seu casamento? Eu falei: não, eu estou com ela ainda. Com a Cláudia. Isso, a Cláudia, você ainda está com ela? Estou com ela. Por quê? Porque se muda tanto, as coisas mudam tanto, muda-se de igreja, muda de trabalho, muda-se de esposa, muda de esposo, muda, então não tem mais aquela questão da fidelidade. Aquela fidelidade. Eu posso ter rusga, mas eu tenho que continuar. Um dia um pastor pegou e falou assim: cara, eu vi uma foto sua com o Berbel, parece que tinha mais uma pessoa. Eu falei: caramba, o cara falando assim, o pastor falando assim: caramba, meu, essa amizade dura tempo. Eu lembro, olha, há muitos anos vocês estão juntos. Eu falei assim: realmente, já faz tempo que nós estamos juntos. O cara fala isso, fala assim: nós já tivemos vários entendimentos, mas nós estamos juntos, um ouvindo o outro, mas nós estamos juntos, estamos caminhando, um ouvindo o outro. E aí? Filho, estamos juntos. A cumplicidade. Eu quero dizer para você que Deus, Ele quer isso de nós, a cumplicidade, e a cumplicidade, ela é real de quando você entendeu que você precisa de Jesus. Às vezes nós lutamos para uma cumplicidade na terra, esquecemos da cumplicidade de quem realmente é Deus, é Jesus na nossa vida.
Quem é Jesus na sua vida? Às vezes nós colocamos em xeque a nossa paz por atitudes nossas, por ação de nós, porque ainda nós não entendemos o nosso relacionamento com Deus e quem é Deus. Então parece que Deus precisa provar alguma coisa ainda para a gente, precisa mostrar alguma coisa para a gente. Não, está dizendo tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Tendo, pois, justificado, eu quero que você preste atenção. Tendo sido, vírgula, pois, vírgula, justificado pela fé. Querido, você não era digno, eu não era digno de estarmos diante de Deus. Nós não éramos dignos de ter comunhão um com o outro, de vivermos em paz. Não éramos dignos de termos relacionamento com Deus. Por causa do pecado, o pecado nos separou de Deus. O pecado nos separou de Deus. No princípio, Deus tinha contato com o homem, nós tínhamos contato através de Adão com Deus, e por causa do pecado nós fomos separados. O primeiro Adão, ele no caso trouxe a contaminação. Éramos contaminados pelo vírus do pecado, a prática do pecado. Antes de você se converter, você praticava o pecado e parecia que era tudo normal. Às vezes você fala assim, parece que antes a minha vida era melhor do que agora, depois que eu se converti. Não, é que agora você está vendo os erros do que você praticava. Antes você não lutava contra o seu pecado, contra defeitos, contra a situação. Agora você vai lutar contra. Não, eu não posso fazer isso. Os seus olhos foram abertos. Você e eu, nós éramos separados de Deus. Não tinha como ter esse relacionamento. Agora, aí vem Jesus. Jesus, ele veio, o sangue dele foi vertido na cruz e nos ligando novamente com Deus. Está dizendo, tendo sido, pois, justificado. Então, você era um réu. Existia uma guerra entre nós e Deus, uma separação entre nós e Deus. E está dizendo o seguinte, nós fomos justificados. O justificado, em Jesus você passa a ser justo. Então os seus pecados, as suas falhas, os teus erros que separavam de Deus, agora no caso fica o quê? Fica para trás, porque você passa a ser justo. Não tem mais acusação. O promotor de acusação, Satanás, que acusa o tempo todo, que te acusa que você não vale nada, que você é um pecador. Agora Deus olha através de Jesus em você e fala, não, ele é meu filho amado. Às vezes nós olhamos para aquele momento do batismo de Jesus que vem lá como uma pomba, vem até Jesus, o Espírito Santo, Deus falando, este é meu filho amado. E eu quero falar para você, o Senhor também te chama, você, meu filho amado. Você é filho amado. Então nós não podemos ficar com essa divisão. Às vezes nós vamos orar e coisa que já está resolvida, o diabo vem, você não é filho, você é isso. Como ele quis dizer, se tu és filho de Deus, transforma a pedra em pão. Ele está querendo trazer dúvida. Ele está querendo trazer guerra entre Jesus e Deus. E o diabo procura trazer guerra. E nós precisamos ter a convicção. Jesus tinha a convicção de quem ele era. E nós precisamos ter a convicção de quem nós somos. E além de justo, você é justo. Agora o seu irmão do lado, e também ele é justo. O problema é que às vezes nós queremos a justiça para nós e o outro irmão é o errado. Não, irmão. A justiça foi dada para todos. Lembra? Jesus está na cruz, lá no Calvário. E ele está no meio, tem dois ladrões. E um está dizendo, olha, se você é o Filho de Deus, olha, é o seguinte, desça, salva você e a nós também. Jesus está quieto. Aquela situação que acontece conosco, que às vezes nós estamos se batendo, Jesus está quieto.
E Jesus quer uma reação nossa. E Jesus está lá. E vem o outro ladrão e fala o quê? Não fala assim. Ele nada fez. Quem fez foi nós. Nós pecamos, nós erramos. Jesus está lá. Aí vem uma ação. A ação do ladrão é: lembra de mim quando entrar no reino. O que acontece? Ele reconhece Jesus como Senhor. Ele reconhece, e quando ele reconhece tudo aquilo que ele fez, todo o pecado que ele fez, cai por terra e vem a justificação. Ele passa a ser justo. O sangue vai ser derramado, está sendo derramado naquele momento e já está sendo justo. O ladrão já está sendo justo. Eu quero dizer para você, meu irmão, quando nós entendemos a palavra de Deus, nós também vamos olhar para o outro, aquele que você olha lá e fala assim: tem que morrer, esse tem que pagar pelos pecados. Mas se ele, no caso, aceitar Jesus como Senhor da sua vida, se ele crer, ele é justificado. Então peça para Deus, porque não é só aqui na terra, é no céu. Tem pessoas, irmãos, que vão ser justas em Cristo, no sangue de Jesus. Vai passar pela cadeira elétrica, vai passar pela prisão de tantos anos, vai pagar pelos seus feitos, mas no céu. Então às vezes nós temos dificuldade de orar pelas pessoas, porque a gente quer que ela pague pelo pecado. Não, pode deixar que Deus é justo, mas ora pela salvação, ora para Deus alcançar aquela vida. Justificados, pois, pela fé. A fé, ela é o que? Uma ferramenta. A fé é o firme fundamento daquele que não se vê, mas se crê. O sangue de Jesus foi vertido pela fé. Eu tenho que crer. Eu tenho que crer. Se depois justificados pela fé, temos paz com Deus. Então, eu preciso entender que eu não estou em guerra com Deus, eu tenho paz. Então tem muito crente ainda que está vivendo em guerra, não entendeu, está vivendo em guerra com Deus. Tem crente que quando tem uma situação, uma tribulação, algo, fala assim: Deus está tacando cajado em mim. Deus ainda tem alguns com a forma daquilo que foi vivido com família, com pais. Imagina que Deus é daquele jeito, o homem de barba branca, brabo, nervoso, irritado, sentado no seu trono, com um cetro, só buscando, batendo em todo mundo. Deus é amor. Ele corrige sim o filho que ama, mas Ele é amor. Ele não quer te castigar pelo castigo. Às vezes nós tratamos Deus como o homem maldoso aqui na terra. Temos paz, temos paz, justificado pela fé. Quando nós entendemos a justificação, temos paz com Deus. Eu preciso ter paz, o meu coração vai ter paz. Existe a diferença de paz com Deus e paz de Deus. Aqui o apóstolo Paulo está falando para a igreja de Roma. Ele está falando sobre a paz com Deus. Antes da paz de Deus, primeiro existe a paz com Deus. De entender quem é Deus para a sua vida. Eu preciso estar em paz com Deus. Aonde eu estou, de entender, Deus está comigo, Deus é meu amigo. Às vezes eu tenho dificuldade de alguém chamar Deus de papai. Eu conheci uma pessoa que chegava de manhã, ela levantava e: oh Deus, bom dia. E mandava beijo. Alguns ficavam: irmão, é intimidade. Se aquela intimidade ela é correta, se ela é séria de coração, Deus recebe. Se Deus recebe você que levanta bravo, chutando tudo lá, brigando com todo mundo, por que Deus não vai receber aquele que mandou beijinho para ele? Aquele que levantou de manhã, não orou, não fez nada, não, mas Deus não me entende. E o outro que levantou e mandou beijinho, qual o problema? Justificado, a forma de você entender que eu tenho que estar em paz com Deus. Eu quero dizer para você essa noite, como que está o seu coração diante de Deus? Você resolve o problema e corre no problema, resolve o problema e corre no problema.
Deus resolveu, você já entendeu de acertar certa situação com Deus, mas corre no problema. E quando tem alguma coisa errada, não, é aquilo lá que eu fiz. Não, irmão, peraí, que Deus é esse? Paz precisa reinar em nosso coração. Paz com Deus. Tenho paz, e essa paz com Deus é por meio de Jesus Cristo. Não é pelos seus feitos, não é pelos seus méritos, é por Jesus Cristo. Em primeiro momento, Paulo está falando sobre termos paz com Deus. Paz de Deus é um sentimento, é uma sensação de tranquilidade, de confiança, de repouso da nossa mente. Paz com Deus não é um sentimento, é um estado. Antes de conhecer Jesus, estávamos em guerra com Deus. Éramos rebeldes, insubmissos, revoltados contra Deus. Mas, através de Jesus, nos ligou, nos alinhou, nós estamos agora justificados. Por isso que fala, a oração do justo pode muito. A oração do justo. E nós temos dificuldade, irmão. Nós temos dificuldade de falar que é bom em certas áreas. Para falar que é justo, então pior ainda. Em Cristo, não é pelo mérito. Temos dificuldade. Às vezes você tem facilidade em contas. Em contas. Aí uma pessoa pega e fala assim, olha, você... fulano de tal pode fazer isso daqui porque ele é bom em contas. Não é assim, não é assim. Não, seu irmão, realmente eu tenho facilidade em contas. Não, o Marcelo é contabilista. Eu não sou. Se tem alguma coisa, eu vou falar com o Marcelo é contabilista. Aí o Marcelo, não, eu não sou não, irmão. Você é ou não é? Não, eu sou. Eu faço bem. Eu gosto do que eu faço. Não é? Eu sou um bom mecânico. Se você eu sou um bom mecânico. Se perguntar, cadê os justos do Senhor aqui? E eu vou fazer essa pergunta, cadê os justos do Senhor aqui? Justos. Sabe por que alguns não levantaram? Está olhando pelos sentimentos da fraqueza, pelos erros. Não, irmão, eu sou justificado, eu sou justo. Porque quando você tem isso na sua mente, justificado através de Cristo Jesus, quando você vai para resolver certas situações, o diabo fala, opa, peraí, ele sabe quem ele é. Nós somos em Cristo, não é porque nós erramos, não é porque nós falhamos. Nós vamos ver já sobre isso, que é o D, né? O verso 2. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então nós temos entrada pela fé na graça, né? Entrada a esta graça. A graça é o próprio Jesus. Sabe por quê? Porque a graça é favor imerecido. O que Jesus fez, o favor imerecido. Nós estávamos separados. Lembra que o pecado foi toda a desgraceira do mundo foi tudo em Jesus. E tudo em Jesus. Aí ele fala, Deus, por que me desamparaste? Pai, por que me desamparaste? Imagina, querido, para justificar, para você ser justificado, alguém morreu na cruz. E na cruz do meio, não é Jesus, você foi para a cruz do meio. O sangue ali vertido lavou os seus pecados, lavou os meus pecados. Não é soberba, não é arrogância, irmão. É quem nós somos, nós temos que entender. Nós vamos viver nessa terra, vai ter coisas que vão nos entristecer, que às vezes vai tirar a paz de Deus que está sobre nós, mas não pode tirar a paz que temos com Ele. Às vezes você vai entrar em guerra na paz, mas com Ele está tudo beleza. São situações dessa terra que entra em crise, mas eu estou bem com Deus.
Você está entendendo? Você está conseguindo entender? Aleluia. Efésios 2:8 diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Sabe, querido, você pode fazer a obra que for, não vai ser salvo. Você é salvo por meio da fé. A fé em quem? Em Cristo Jesus. Não vem de vós, não é obra, não é pelas obras, mas seremos julgados pelas obras, porque aquele que tem Jesus pratica as obras. Aquele que tem Jesus, porque as pessoas vão se achegar ao Senhor olhando o que você faz, olhando para o que eu faço. Você está entendendo? Mas ela não traz a salvação. No verso do Romanos 5:3: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Querido, é o que nós estamos vivendo. Está dizendo, não somente isso, também nos gloriamos nas tribulações. Eu quero dizer para você, não é ser masoquista. Está na tribulação. Opa! Agora eu estou na tribulação. Eu vou me gloriar. Agora quebrou o carro. Agora pegou fogo na casa. Agora não tem dinheiro para isso. E eu vou gloriar. Não é isso, querido. Não é isso que está dizendo. Quando eu entendo da justificação em Deus, de ser justo, está dizendo, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Paciência. Você está na tribulação? Está passando a prova? Está difícil de você dizer assim, isso aqui é um trampolim para o melhor que Deus tem para mim. Essa prova que eu estou passando é uma prova porque Deus está me lapidando. Querido, a Bíblia diz que o cristão, ele é provado como ouro no fogo. Como que o joalheiro, como chama? O ourives. O ourives, ele no caso vai tirar os impúrios da prata. Como que ele faz isso? Como que o ouro brilha mais? Aparece realmente o valor? É no fogo. Procura, 1 Pedro diz que nós somos provados como ouro no fogo. Irmão, tem coisa que não muda. Tem coisa que não vai mudar. Agora, eu estou em prova, às vezes está difícil. Está difícil aquela prova. Mas eu tenho que falar assim, eu sou valor, eu tenho valor. Eu tenho valor. Eu tenho valor. Deus acredita tanto em mim que eu posso ser alguém que Ele está me promovendo. Queridos, você entendeu que você já está no reino como justificado. Seu patrão coloca, no caso, quer te promover. Como que ele te promove? A Vanessa trabalha no banco. Esse dia ela falou assim, pastor, eu estou fazendo prova, é tal, assim, assim, assim. Provavelmente a prova, tudo que você fez é para uma promoção, né? Como que vai ser promovido se não tem o conhecimento? Não é? Vai ter uma prova. E às vezes vai o quê? Olha, hoje não vai dar para mim ir no culto. Hoje não vai dar para mim fazer tal coisa. Está todo mundo festejando. Igual a faculdade, todo mundo festejando. Não dá para mim festejar hoje. Não dá para mim no aniversário, porque eu estou em momento de prova. Eu quero o quê? Eu quero ser promovido. Mas aí precisa o quê? Precisa eu dar o passo. O problema é que nós, às vezes, nos acostumamos. Às vezes nós estamos na zona de conforto. Às vezes pelas críticas, pelas inseguranças, as inseguranças do outro. E nós, às vezes, não está bom o jeito que está. Aí nós vamos ver outras pessoas sendo promovidas. Por quê? Porque o reino de Deus e o propósito de Deus, querido, não tem jeito. É dado para todos, mas aquele que se... Como que ele fala para Isaías? Quem há de ir por nós? Quem há de pregar? Quem há de falar?
Isaías faz o quê? Um bom soldado está aqui, envia-me a mim. Ele teve que sair da zona de conforto. A hora que ele entendeu, que ele fala assim: estou eu no meio de pessoas de lábios impuros. Primeiro ele quis ser vítima. E Deus, não, peraí, Isaías, deixa eu conversar com você. Esse é o problema? Põe uma brasa, queima a boca dele, queima os lábios dele. Agora você vai embora. Mas ele não falou, vai embora. Quem há de ir por nós? Ele já entendeu, opa, sou eu. Sabe, querido, a tribulação, ela virá. Mas de entendermos que essa tribulação, ela é um degrau. O diabo quer que nós fazemos o quê? Murmuramos. Que você murmure. Mas é a palavra, irmão, não sou eu. A palavra está dizendo. Não somente isso, mas também nos gloriamos. Temos que nos gloriar com a confiança nas tribulações. Por quê nas tribulações? Porque nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Querido, você quer ser uma pessoa paciente? Eu quero ser uma pessoa paciente. Eu quero ter os frutos do Espírito: longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Como que eu vou ter isso? Eu vou ter isso para apresentar a paciência. Vai vir o que? A tribulação. A tribulação é o que vai me produzir a paciência. Ela vai produzir para mim a paciência. Do que? Quando você é experiente. Por quê? Aqui vai dizer: e a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. Então a tribulação vai te dar o quê? Paciência. Então tem pessoas que você vai conversar com ela fala assim: olha, eu já passei por essa fase aí. Por exemplo, uma pessoa que já teve câncer. Ela passou por todo o processo. Aí de repente outra pessoa tem câncer. Ela vai conversar, o que ela vai falar? Fala assim: olha, fica tranquilo, isso aí é normal. Tem que fazer quimo, eu tenho que fazer isso, não, fica, faz assim, fica tranquilo, isso aí. Eu estava lá no hospital, e aí alguns médicos chegaram e falaram: o ar que está aqui no quarto já não é o suficiente, tem que levar ele para a UTI. No caso, o paciente que estava do lado lá. Aí tinha um senhor japonês, seu Cláudio, ele falava assim: olha, deixa eu falar algo para você. Não valoriza o que está lá dentro. Não valoriza o que está lá dentro. Não fique trazendo para você. Tenta pensar de forma diferente. Você vai ver coisas lá que vai. Eu passei por lá. Ninguém me falou nada. Eu fiquei muito ruim. Tem imagens na minha mente que não vai sair. Mas eu quero dizer para você. E foi ia animando. Pessoa por pessoa que falava que ia para o UTI, ele ia animando. A experiência. Eu passei por uma tribulação. Eu passei por uma turbulência. Mas agora eu tenho uma experiência que você pode sofrer menos. Porque você vai passar pelo sofrimento. Você vai ver pessoas sendo ensacadas. Você vai ver pessoas, no caso lá, passando por tal situação. Você vai ver, porque a turbulência está para todos. Mas isso não pode dominar a tua mente. Você está entendendo, querido? Nós estamos todos numa turbulência. Situações financeiras, situações familiares, está todo mundo na turbulência. Mas isso não pode dirigir a minha vida. Isso vai ser experiência para que eu possa crescer e abençoar outros. Você está entendendo? Então, o que acontece? A paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. Eu vou ter esperança de dias melhores virão. Mas no cenário que nós estamos vendo, como dias melhores, irmão, eu não estou falando dias melhores na questão governamental. Se os homens estão dias melhores para mim, como os quê? Como justo diante de Deus, como servo diante de Deus. Você está entendendo? Nós precisamos alinharmos com Deus. E nossas manhãs vão ser diferentes. Tem coisas que você não dá para você fazer, irmão.
Tem coisa que não dá para mim fazer. Aconteceu tal situação, e agora o que fazer? A esperança, e diz que a esperança não traz confusão. Olha, tudo vem caminhando, a justificação, a experiência, a tribulação, a paciência, a esperança, e a esperança não traz confusão. Por que não traz confusão? Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quando eu estou, primeiro eu preciso estar de bem com Deus, em paz com Deus. Primeiro em paz com Deus. Lembra daquela historinha? Lembra daquela historinha da mulher que ela sempre fala: Deus é bom. Glória a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Como Deus é bom. Mas aquela mulher tem 5 filhos. Aquela mulher não tem marido. Aquela mulher tem que trabalhar. Mas ela sempre está testemunhando, contando do que Deus é. E ela foi abandonada pelo marido, mas ela não fica. Ela vai contar: Deus é bom. E ela vai no programa de rádio e aquela senhorinha começa a falar dos testemunhos, das bênçãos. Mas tem um camarada lá do outro lado ouvindo o rádio falando assim: mas essa mulher é sofrida, essa mulher é assim, é assado. E ela só fala: tudo é Deus, tudo é Deus, tudo é Deus, tudo é para Deus. Alguém fala alguma coisa: não, Deus é bom, Deus cuida, Deus zela. Não, mas não é. Aí ele pega e chama os seus funcionários e fala assim: ó, vai lá, faz uma boa compra e leva para aquela mulher. Não faz simplesmente uma cesta básica, leva uns carrinhos para ela. Mas você vai dizer para ela que foi o diabo que mandou para ela. Você sabe dessa história, mas eu quero reforçar. Não sabe, né? Fala que foi o diabo. E aquela mulher, glória a Deus, aleluia. Por quê? Porque nós vamos contar os problemas, a situação, a tribulação, com quem vai resolver. Então, para o externo, aquela mulher contava e falava, e todo mundo queria ouvir ela, porque ela sempre tinha algo para dizer do que Deus tinha feito na vida dela. E chegou um carrinho, e aquele carrinho tinha tudo. Parecia que foi lá para casa, né? Tinha doce naquele carrinho, tinha mistura naquele carrinho. Entrou o primeiro carrinho, entrou o segundo carrinho, o terceiro. E aquela mulher: glória a Deus, que maravilha. Ô filho, vem ver. Aí chega mãe, tem isso, trouxe uns brinquedinhos aqui para nós também. Trouxe isso aqui no outro. Ai, que maravilha, que bênção tal. Filho, obrigado, muito obrigado. Deus abençoe, muito obrigado. E o camarada lá esperando, né? Os funcionários lá esperando. Essa mulher não vai perguntar quem foi que trouxe, quem foi que mandou para ela. E tal. Aí o cidadão pega e fala assim: ô dona, você não vai perguntar quem foi que mandou para a senhora? Aí ela falou assim: quando Deus ordena, quando Deus quer, até o diabo obedece. Mas às vezes nós queremos saber muito das coisas. Quem foi que mandou? Por que mandou? Por que fez isso? Por que fez aquilo? Não, eu tenho que ter convicção que eu estou bem com Ele. E quando eu estou bem com Ele, mesmo que tenha tribulação. Irmão, eu entendo isso, porque senão crente não pode morrer de câncer, crente não pode morrer de Covid, crente não pode morrer de nada, crente tem que morrer só de velhice. É assim que acontece? Crente só morre de velhice? Não, então eu preciso entender. Eu tenho que entender. Um dos primeiros presbiterianos, crentes presbiterianos, esqueci o nome dele. Ele é o primeiro, ele é o segundo. O primeiro foi um padre convertido. Ele estava doente, estava para morrer. Uma tribulação. Já estava bem fraquinho. E teve um momento que ele grita e chama a mulher dele. Fala assim: bem, eu acreditava que quando o crente morresse, ele ia para o céu. E agora no fim da vida, não é isso que acontece. Ela diz: como assim? Não, porque eu creio que eu estou partindo e estou morrendo. O céu que está vindo até a mim, o céu que está vindo me buscar.
É o céu que está vindo, não é eu que estou indo. O céu está vindo, vai me levar. A convicção de estar justificado. Deus, Ele vem te buscar. Às vezes nós estamos esperando Deus vir das nuvens, e às vezes Ele vai vir, e Ele pode vir às vezes numa enfermidade que você pode atravessar ou não, qual seja a situação. Se fosse assim, olhamos para a Bíblia no Velho Testamento, no Novo Testamento, quantas pessoas morreram de diversas situações. Irmãos, os apóstolos não morreram de doença, mas só um de 12, só um que morreu sem ser de morte matada. Quem? Só João. O resto, irmão, não foram de doença. Perderam o pescoço, arrancaram a cabeça, partiram no meio de todas as situações. Não foi de doença. Não. Nós precisamos entender quem é Deus na minha vida. Senão eu não vou conseguir amanhecer no outro dia. Eu vou começar a murmurar, porque o mundo que nós estamos vivendo, o momento vai apertando cada vez mais. E vamos ser provados. E o nome do Senhor vai ser glorificado através do quê? Da nossa confiança de quem somos em Cristo Jesus. Primeiro, eu tenho que ter paz com Deus. Segundo, terei a paz de Deus. E a paz de Deus que excede todo entendimento, Filipenses 4:6. Filipenses 4:6, Paulo está dizendo aqui sobre a paz de Deus: não estejais inquietos com coisa alguma, sentimentos. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A paz de Deus vai guardar os sentimentos. Então, eu tenho paz com Deus. Aí, a hora que eu tiver paz de Deus, e a paz de Deus, querido, ele é interessante, porque às vezes, por uma situação que você tem, de repente entra a luta, e aquela paz que você estava o tempo todo, e de repente aquela paz, ela é contaminada. A paz com Deus não, mas às vezes a paz que está tomando conta do teu coração, a paz de Deus, ela é, opa, peraí, eu preciso alinhar de novo. A Bíblia diz para nós não pecarmos. Então a paz com Deus nos direciona. Opa, peraí, então eu não tenho mais a prática do pecado. Mas se pecar, Deus é fiel e justo para perdoar. Só que o diabo, ele coloca o quê? Nós pecamos, aí ele quer trazer a nossa o nosso alinhamento com Deus em guerra. Não, irmão, você pediu perdão, tal, acertou. Ele é pai, amoroso. Não tem, se não está em guerra com Deus, não, ele te perdoou. Pode haver a consequência, mas o seguinte, não, Deus continua sendo Deus. Ele continua sendo o Senhor das nossas vidas. Mas o acusador, o promotor de acusação, Satanás, que acusa os irmãos, como diz Apocalipse, ele vai ficar o quê? Te acusando o tempo todo. Não, Deus não te perdoou. Não, então tem que conhecer quem é Deus. Eu tenho que conhecer quem é Deus. Ele me justificou em Cristo Jesus. Aquilo que Jesus fez não vai haver de novo. Você tem crédito, irmão. Há crédito no sacrifício de Jesus. Aquilo que Jesus fez é para milênios e milênios para frente. Cabe para todos. O 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendeste e recebeste e ouviste e viste em mim, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Você está entendendo? Com a paz e o Deus de paz. O Deus de paz. A paz do Senhor esteja conosco. A paz de Deus esteja com você.
A paz do Senhor esteja com você. A paz de Deus esteja com você. Às vezes levantamos, vamos para o nosso trabalho, vamos para os nossos compromissos, e de repente vem a turbulência, mas quem está em turbulência é o outro. Mas às vezes nós pegamos o pacote do outro e de repente aquela paz que nós levantamos, cantando tal. Não, peraí, o problema é dele, não é meu. Quem está em crise é o outro. Então a minha paz, ela precisa no que? A paz de Deus que está em mim, a paz com Deus, que eu tenho com Deus, ela vai o quê? Ela precisa ir mais além. Lembra do desenho do Thundercats? E tinha um que fazia assim, sabe aquela questão da força, que a força, ela vai indo, então, é igual o cabo de guerra, né? Você puxa, quem vem mais, quem vai menos, você vai. A paz de Deus, ela precisa invadir o outro. Às vezes vem a escuridão do outro tomar conta de mim. Parece que o outro é mais seguro nas trevas, mais firme nas trevas do que eu que sou firme da luz. Não. Você está entendendo, querido? Nós precisamos entender de mudar essa chave. Deus é comigo. Aleluia. Nós fomos reconciliados em Cristo Jesus. O verso 10 diz: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Você é reconciliado em Cristo Jesus. Você era fraco, você era inimigo de Deus. Agora você é o quê? Justificado em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo diz em Romanos 8:31, eu gosto muito dessa palavra também, diz assim: que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo teu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os... põe ela aqui. Aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as... Como não dará todas as... Em Cristo Jesus. Quem tentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os... Quem tentará? Querido, as trevas vai vir tentar de todas as formas tirar essa paz, a alegria da salvação da sua vida. Agora o Paulo está falando: quem tentará contra os escolhidos de Deus? Quem pode fazer isso? É Deus quem os justifica. Próximo. E diz mais, olha só: quem é que condena? Pois é Cristo quem? É Cristo quem? Morreu, ou antes quem ressuscitou entre os mortos, o qual está à direita de... E também intercede por... Querido, essa segurança, essa firmeza, nós temos que saber de quem somos e quem é que está ao nosso favor. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor. Aonde você está, tem anjos do Senhor te livrando, cuidando de você. Além dos anjos cuidando de você, você tem um intercessor que chama Jesus Cristo. Você tem um intercessor que chama Jesus Cristo, que está lá no céu, à destra do Pai. Você tem o Espírito Santo que está em você, que também intercede ao Pai. O cuidado divino está a seu favor. Eu preciso ter essa confiança de quem eu sou.
Da mesma confiança que não muda. Eu sou filho de Adelino Gonçalves dos Santos e de Maria Aparecida Soares dos Santos. Não tem como mudar essa história, mas eu sou filho do homem lá de cima, de Deus, o Todo-Poderoso. E eu vou dizer para você, eu sou Deus, eu sou filho de Deus e tenho um irmão que ele zela por mim, que ele cuida de mim, que ele compra as minhas brigas, chamado Jesus, o Cristo, que foi o de Nazaré que passou por aqui. Aí, irmão, quando eu começo a ter certeza de quem eu sou, da passagem que eu estou nessa terra, e quem zela por mim, algumas coisas começam a mudar. Amém? Aleluia. E diz mais, o 34: quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu em antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Próximo. Quem nos separará do amor? A convicção. Às vezes você fala assim: ah não, mas eu estou no amor de Deus, eu estou com Cristo. Não, eu preciso romper. Quem nos separará do amor de Deus? Quem nos separará do amor de Cristo? É a tribulação? Não, a tribulação vai me dar o quê? Paciência. Então é a tribulação? Não. É a angústia? Não. É a perseguição? Não. É a fome? Não. É a nudez? Não. É o perigo? Não. É a espada? É a espada? Então eu vou perguntar para você. Volta lá, irmã. Volta lá. Então responde comigo. Quem nos separará? Quem te separará do amor de Cristo? É a tribulação? É a angústia? É a perseguição? É a fome? É a nudez? É o perigo? É a espada? É o aumento das contas? É os governos que nós estamos vivendo? Vai te separar do amor de Deus? Se não tiver mais portas abertas para poder vir congregar, vai te separar do amor de Deus? Mas agora, tendo portas abertas, a sua casa vai ser o reduto que você não vem mais para congregar, porque congregar dá trabalho. Isso vai te separar do amor de Deus? Não. Nada pode nos separar do amor de Deus. O amor de Deus passa a ser um conjunto. Eu tenho que conviver com as suas ideias. Eu tenho que conviver com você. No conselho de pastores, no grupo do conselho de pastores, nós temos esquerdistas, mas só que não aparece. Mas um realmente fala que ele é esquerda. E ele justifica, tem esquerda. E tem um lá que pega no pé daquele esquerdista e fala, e o cara defende e fala tal. Nós tivemos um encontro de pastores. Ninguém sentou perto do esquerdista. Aí aquele que fala lá no grupo sentou perto dele, ele e a esposa dele junto com a esposa do outro. E ali os dois conversaram, os dois dialogaram. Os dois, eu falo assim: olha, nós temos as nossas ideias, mas isso não pode nos separar do amor de Deus. Agora, a força de quem realmente, sobre a palavra de Deus, ela vai ser então revelada para quem está certo, para quem está errado. Às vezes nós queremos, no caso, simplesmente execrar as pessoas. Mas quem é que convence? É o Espírito Santo, irmão. O Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai convencer quem está certo, quem está errado, o pecado. Mas às vezes a gente quer convencer e às vezes a gente não quer nem passar sentar na mesma mesa. Quem nos condena? E diz mais. Próximo. Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Então está dizendo o seguinte, irmão: não tem jeito. Ou nós vamos entender a caminhar com Deus, nós somos todos os dias entregues como ovelha ao matadouro. Todos os dias você vai ser entregue. Todos os dias vai ter alguém que... todo dia. Então eu preciso entender a paz que eu tenho com Deus, a paz de Deus, para que, hora que alguém vir tacar a espada, alguém vir lançar a angústia, a arrogância ou qualquer coisa em cima de mim, eu sei quem eu sou e eu tenho que falar: eu sei em quem tenho crido.
é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. A hora que nós começarmos a ser cheios, temos a ousadia, nós vamos chegar como Pedro, que antes ele só via Jesus expulsar demônio, Jesus no caso dizendo, não tenho ouro e prata, o que eu tenho eu te dou. Mas quando ele está cheio do Espírito Santo, não tenho ouro, não tenho prata, o que eu tenho eu te dou. Ele não fica lá de braço cruzado, levanta, levanta, não. Ele estende a mão, eu creio no Redentor, eu creio no ressuscitado, levanta e anda, eu te ajudo. Você está entendendo, querido? Próximo. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Você é vencedor, querido. Ele te amou. Muitos de nós perdemos, e eu vou fechando aqui. Muitos de nós perdemos a alegria da salvação. Às vezes pela tribulação e de não colocarmos em prática algumas coisas. E de entendermos algumas coisas. A alegria da salvação. E nós começamos como o Salmo 73. Como Asaf, começa a olhar para os ímpios. Parece que os ímpios estão melhor do que o justo. Não, irmão. Ele pode ter momentos melhores. Mas o que vai acontecer o seu fim é escorregadio. Então acabou. Acabou. Nós perdemos a alegria às vezes da salvação. Às vezes nós queremos que Deus faça o pedido. Não, Deus já mandou você fazer algo, está na palavra. Então eu preciso dar alegrias. Então eu preciso falar, Deus, traz a alegria da salvação. Aquela alegria que você já teve. Você chegava lá na porta. Oh, glória a Deus, estou na casa de Deus. Agora às vezes a gente chega já, vê o outro, irmão, como é que você está? Ô irmão, que roupa bonita, legal. Ah, não, meu cabelo não está legal. Ó, isso aqui do outro. Ó, vem cá, que história é essa? Amém, que bênção. Obrigado. Olha que blusa bonita. Vixe, daqui é de 1900 antigo. Não. Amém, obrigado. Está bonita, está limpa. Igual o outro. Sou pobre, mas sou limpinho. Não, a gente sempre tem que achar alguma coisa, achar o defeito. Olha só, seu sapato está bonito, a minha blusa não está legal. Não estou falando da sua blusa, estou falando do seu sapato. Estou falando de sermos gratos. Mas só que aqui nós ouvimos muito dizer o seguinte, que a gente não pode receber elogio. Irmão, para com isso. Não pode, no caso, direcionar a sua vida. Amém, amém. Você está entendendo? A alegria da salvação, de quando Jesus te chamou. E às vezes quando acontece alguma coisa errada na nossa vida, ou um pecado, ou um deslize, ou qualquer coisa, ou alguma situação, a gente no caso perde essa alegria. E aconteceu com Davi. E Davi diz assim no Salmo 51, verso 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Cria em mim um coração puro, porque o coração do homem é enganoso. Então cria em mim um coração puro. Eu quero ter um coração puro. Às vezes as pessoas falam assim, você é muito inocente. Não, irmão, tem um coração puro diante de Deus. É Deus que justifica. Então, Deus. Então cria em mim um coração, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito. Renova o meu espírito, um espírito reto. O que mais? Não me lance fora da tua presença, e não retires de mim o teu espírito. Próximo. Torna a dar-me a alegria da tua, e sustém-me com um espírito. Às vezes nós perdemos a alegria da salvação e um espírito voluntário. Geralmente a gente faz isso por causa dos outros. Eu não sou bobo. Todo mundo quer aproveitar de mim, isso, aquilo, outro. Irmão, é eu com Deus. Se o cara quer aproveitar de você, quer fazer isso, aquilo, outro, ele vai dar conta com Deus. Faz a sua, porque senão a gente começa a ficar amargo. A gente fica amargo. E eu estou dizendo algo para você, de experiência própria, irmão, dentro desses anos de ministério. Teve um momento que eu falei, não quero ser mais pastor, não quero mais. Chega, não quero amar mais ninguém.
Mas sabe por quê? Por causa dos outros. Eu comecei a trazer as dores dos outros e as frustrações dos outros, nos abandonos dos outros. Eu comecei a querer e a gente começa a ser igual. Não, eu não sou isso. Qual que é a sua natureza? Você não é aquilo que as pessoas querem que você seja. Amargo. Aí todo mundo fala, é isso mesmo. É aquela coisa, se você tem problema no casamento, você vai falar com um divorciado, com um separado. Vai dar o quê? Vai estar melhor. Às vezes vai estar melhor. Aparentemente ele vai falar que está melhor do que você. Quem não quer trabalhar, você fala que tem um problema no seu trabalho, vai falar o quê? Ó, sai de lá. Ele quer ver o que ele quer, é aliado com você. E daqui a pouco, na hora que você estiver sozinho, você fala assim, mas perdi a alegria. A alegria da salvação. E o Senhor nos convida essa noite para ter a paz de Deus, a paz com Deus e a paz de Deus. E se porventura você estava pensando que Deus é aquele Senhor que não tem, lembra dos talentos? Ele dá o talento para um 5, outro 3, outro 2, outro 1. Mas aquele que recebe 1, quando ele enterra, quando o Senhor volta, o que ele fala? O que ele fala para aquele Senhor? Alguém lembra? O que ele fala, Vani? Para aquele que pegou um talento só. Aquele que enterrou o talento. Não, mas o que o servo fala? É bom, quem é bom de guardar a Bíblia é outra coisa. Eu sabia que o senhor era um homem duro, que colhe onde não semeia, por isso eu tive medo e enterrei o talento. Aí ele fala, servo, quer o resto? Servo mau e negligente, já que eu sou um senhor duro, você deveria então ter colocado meu dinheiro no banco e assim ele multiplicaria. Então tirou dele e deu aos outros que já tinham multiplicado, falou, aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Você está entendendo? Ele só guardou a palavra seguinte, eu sei que tu és justo. Eu sei que ele fala assim, tu és duro. Aí Jesus fala, já que você pensa desse jeito, quem eu sou, então por que você não pôs no banco? E a Bíblia fala assim, e ele dá segundo o quê? A capacidade de cada um. Às vezes nós vamos enterrando os talentos, nós vamos enterrando e queremos mais. Aí o que acontece? Ele vai dar a segunda capacidade. Se você enterra o pouco que ele te deu, o talento, o dom que ele te deu, as finanças que ele te deu, você enterra. É porque ele é duro, e às vezes nós pensamos isso. Tu és duro, Senhor. Não, tenha paz com Deus, você está em guerra com Deus. Aquele homem ainda estava em guerra com Deus. Mas os outros falaram assim, vamos multiplicar. E o que tinha 5 multiplicou para 10, tal, trabalhou. Aí ele ganha mais 1. Aí você fala assim, mas por que ele não deu para 2? Aquele que tinha mais, ele mostrou a capacidade de multiplicar. O que é que Deus confiou nas tuas mãos? Os outros entenderam que estavam justificados em Cristo Jesus. Vamos colocar assim. Mas aquele outro entendeu que não. Ele era o fraco, como diz o texto. O fraco, miserável. E ninguém tem dó de mim. Eu vou enterrar e ficar quietinho. Tá bom. Você quer ficar na zona de conforto? Fica na zona de conforto. Você vai receber o que da zona de conforto. Maldito, servo maldito. Vá para o fogo. Aí ninguém quer ouvir isso. Então já que é duro, então vai para o fogo. Então eu sou mal. É isso que eu sou? Você está entendendo? Então Deus nos chama hoje para uma reconciliação com Ele. Amém, queridos? Uma reconciliação. Mudança de mente. Mudança de postura. Mudança de postura. Eu sou o templo do Espírito Santo. Justificado através de Cristo Jesus que veio até o teu sangue. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, querido, você não é o miserável
Você é o príncipe. Você é a princesa do Senhor Jesus. O véu foi rasgado, era mais ou menos 5 dedos de espessura o véu. E o véu só podia entrar o sacerdote. Ele foi rasgado de cima a baixo, para que você não fosse mais o sacerdote, que você fosse o sacerdote. Você é sacerdote, raça eleita, povo escolhido a dedo por Deus. É isso que você é. Fique em pé. Aleluia. Amém, igreja? Então saia daqui com a convicção de quem você é e comece a marcar o território que Deus confiou em você.